Fala, galerinha do terceiro ano, voltamos para mais uma aula de Geografia Geral, a nossa aula 32, que fala sobre a questão das potências. A gente vai continuar falando agora sobre os Estados Unidos e também depois a gente vai fazer lá no final desta aula uma abordagem já da Europa, Alemanha, nesse processo de desenvolvimento. Então, essas aulas agora da unidade 2, a gente está falando sobre o desenvolvimento industrial, econômico das principais potências econômicas da atualidade, que a gente sabe muito bem que esse processo de desenvolvimento, de industrial, econômico, não acontece do dia para a noite. Demanda tempo, é preciso de planejamento, de toda uma estrutura, e assim esses países começaram a se estruturar com o passar do tempo. Toda a questão histórica, toda a questão econômica tem que ser entendida e abordada para poder compreender a situação econômica das grandes potências da atualidade. Então vamos lá no quadro para continuar com a nossa aula de hoje, porque eu já comecei falando sobre a temática da nossa aula, que é a 32.1, as potências econômicas, parte 2. Lá na aula 31.1, a gente chegou a falar um pouco dos Estados Unidos, mas essa abordagem foi principalmente mais histórica. Falamos da Guerra de Secessão, as colônias do Sul, as colônias do Norte, para a gente poder compreender esse processo de desenvolvimento ao longo da história. Hoje a gente vai falar mais da fase industrial dos Estados Unidos, essas transformações, esses desenvolvimentos dentro do espaço geográfico norte-americano. Além da questão industrial, iremos abordar também a questão agrária dos Estados Unidos. E lá no fim da aula a gente vai falar sobre a Alemanha, que também é uma grande potência europeia. Vamos iniciar essa abordagem. Então, quando a gente fala de espaço industrial nos Estados Unidos, você tem que guardar essa informação que ela é primordial, que a primeira região do país a se industrializar não foi essa porção conhecida na atualidade como Sun Belt, onde está localizado o Vale do Silício, lá na Califórnia. Não foi essa a primeira região a se industrializar. Essa região do Sun Belt é uma área de industrialização mais recente. Então, esse primeiro momento, eu quero que você compreenda que a primeira porção a se industrializar foi o Nordeste, a primeira área industrial da primeira e da segunda Revolução Industrial norte-americana. Vamos lá no quadro. Deixa eu voltar aqui, que passou. Então, olha só, esse espaço industrial de desenvolvimento, do Nordeste, não aconteceu esse desenvolvimento como a gente conhece hoje dessa indústria tecnológica, indústria moderna, nada disso. Esse primeiro desenvolvimento compreende aí a primeira e a segunda Revolução Industrial, a partir do século XIX. E a gente vai encontrar principalmente a indústria de base nesse primeiro momento da implantação industrial na porção Nordeste dos Estados Unidos. E essas indústrias, principalmente dos setores de mineração, da siderurgia, que foram responsáveis por sustentar o desenvolvimento de outros segmentos da indústria nesse primeiro, vamos colocar, nesse primeiro ciclo de desenvolvimento industrial norte-americano. Vamos compreender os fatores que motivaram o desenvolvimento industrial do Nordeste dos Estados Unidos. A gente sabe que a primeira e a segunda Revolução Industrial, ela estava muito limitada. E quando eu falo de limitação, refiro-me ao seguinte, galera, pensa lá na primeira Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial. Não tínhamos transportes modernos, não tínhamos tecnologias avançadas. Então, lá na primeira Revolução Industrial, era priorizada as áreas para a produção industrial
certamente que estavam próximas às reservas minerais, às reservas energéticas. Hoje não. Hoje, quando a gente fala de indústria, a gente tem uma descentralização da produção. Eu tenho marcas, por exemplo, da indústria norte-americana, que está localizada naquele determinado país, mas a sua área fornecedora de matéria-prima é um outro país. A sua área de produção de montagem é outro país. E é dessa forma que acontece. Beleza? Então, essa indústria ali do Nordeste dos Estados Unidos, no primeiro momento, se concentrou naquela área do Nordeste, não foi por acaso, porque aquela área fornecia energia, fornecia a matéria-prima necessária para o desenvolvimento industrial. Vamos lá no quadro. Olha só. Então, os fatores que contribuíram para o desenvolvimento industrial, nós temos aí as seguintes informações. Temos ali dentro dessa região do Nordeste, como eu falei há pouco, a disponibilidade de recursos naturais, como o ferro na região dos Grandes Lagos, o carvão mineral nos Montes Apalaches, e também essa região, ela tinha modernos portos na costa leste, então que favorecia o quê? O escoamento da produção. Presta atenção. Então, nessa região, por conta da disponibilidade do ferro, do carvão mineral, as primeiras indústrias a se desenvolver nessa área foram as siderúrgicas, na primeira Revolução Industrial, as ferroviárias, e a partir da segunda Revolução Industrial, marca aí, ó, a partir da segunda Revolução Industrial, já no século XIX, a automobilística. Então, primeira Revolução Siderúrgica, a indústria do ferro. Já na segunda Revolução Industrial, nesta porção começou a se desenvolver a indústria automobilística. Olha só, área fornecedora de ferro, siderurgia, que foi muito importante para o desenvolvimento da segunda Revolução Industrial. Vamos lá. Olha só, temos aqui o mapa do território norte-americano, onde a gente observa essa questão aqui, ó. O Nordeste, que eu estava falando há pouco, primeira área industrial norte-americana. A gente vai encontrar aí, ó, o carvão mineral, Montes Apalaches. A gente vai encontrar ferro nessa região também, onde começou o desenvolvimento industrial. Mas o território é um extenso território, como a gente observa no mapa. E não só tem apenas aí ferro, cobre, nós temos uma variedade de recursos minerais e energéticos. Então, dentro do território norte-americano, além do ferro, nós encontramos cobre, a bauxita, chumbo e zinco, urânio, ouro, prata e encontramos também aí o petróleo e gás natural. Olha só, o petróleo e gás natural a gente encontra nessa região do Golfo Pérsico, uma região rica aqui no petróleo, né, próximo ao México. A gente encontra petróleo nessa região e também gás natural. Então, um território que tem essa disponibilidade de recursos minerais acaba, galera, sendo favorável para o seu desenvolvimento industrial. Agora, nós sabemos que nem todos os territórios são fornecedores de matéria-prima. Como, por exemplo, a gente vai falar em aulas futuras ainda do Japão. O Japão é um pequeno território. O Japão, ele sofre com a questão da disponibilidade de recursos e ele acaba importando, ou seja, comprando os recursos minerais de outras regiões para suprir a sua necessidade da produção. Beleza? Agora, o território norte-americano não. Como vimos ali há pouco no mapa, tem uma abundância de recursos minerais e energéticos que acaba sendo algo bem importante que impulsionou e continua movimentando essa questão industrial dentro do território. Vamos lá no quadro. Temos aqui informações aí da consequência agora da industrialização. O que a gente observa aí?
quais as consequências desse processo industrial que se iniciou lá na porção do Nordeste dos Estados Unidos. Aglomerações urbanas industriais, alta densidade demográfica, ou seja, muitas pessoas por quilômetro quadrado, grande número de habitantes por quilômetro quadrado. E nessa região, a partir da ocupação do desenvolvimento industrial, formou uma faixa de megalópole, ou seja, a união aí de várias metrópoles, que vai de Boston até Washington. E aí, então, galera, aí nós temos aqui as consequências que eu citei para vocês, né? E realmente nós temos a formação dessa área de megalópole. E a gente observa aqui no mapa essa megalópole que vai, ó, da lá de Boston. Deixa eu pegar aqui o marcador só um pouquinho. Vai de Boston até Washington. Então a gente vai ter essa formação da megalópole que eu citava anteriormente para vocês. Então olha só, a gente consegue verificar essa região de megalópole e aconteceu tudo aí por conta, né, galera, do desenvolvimento industrial, onde muitas pessoas começaram a migrar para essa região e a gente observa o que? Esse crescimento. Então a gente tem a seguinte observação aqui em cima, ó. A população está mal distribuída pelo território. Concentram-se predominantemente nas megalópolis que compreendem essa região que vai de Boston até a... Vamos lá, compreende Boston, Nova York, Filadélfia e vai até Washington. Então, essa região que eu marquei para vocês. Então, nessa região, a gente vai encontrar as maiores densidades demográficas, né? Principalmente aqui nessa região dos Grandes Lagos e na megalópolis que vai de Boston até o Washington. Avançando. Então, galera, aí a gente tem aqui mais informações para fechar essa parte da industrialização mais antiga norte-americana. Como eu falei há pouco, no século XX, mais de 75% da produção industrial estadunidense era no Nordeste do país. Então, por quê? É onde iniciou todo o processo industrial aqui no Nordeste. E hoje, essa produção chega a 40%, porque surgiram o quê? Novas áreas industriais, e essas novas áreas industriais se instalaram principalmente agora ali na região sul do território norte-americano. Então, o que motivou essa desconcentração? Ou seja, do Nordeste para novas regiões dentro do território americano. A gente pode citar a crise de 1929, que afetou as principais indústrias lá do Nordeste do país. Outra situação também, a retração da produção e do consumo afastou o quê? Os cidadãos estadunidenses do mercado financeiro. E no início do século XXI, a concorrência dos países emergentes. Porque quando a gente falava da indústria automobilística, da indústria mineral, da indústria de base, boa parte dessa produção era realizada pelos países que hoje são conhecidos como desenvolvidos, porque foram os primeiros países a passarem, né, por esse processo de industrialização. Mas no século XXI surgiram esses países denominados emergentes, que é o caso do Brasil, da China, da Índia, que exportam também esses tipos de indústrias, produtos da indústria de base. Então, essa concorrência agora da indústria de base, dessa indústria mais tradicional, também acabou prejudicando a produção industrial da porção Nordeste dos Estados Unidos. E é por isso que começaram a pensar em um novo tipo de produção industrial que se instalou no sul dos Estados Unidos, que foi a região nova conhecida como Sunbelt. Vamos lá no quadro. Avançando. Então, nós temos aqui as informações, ó. Aqui, ó,
região que eu mostrei há pouco para vocês. Primeira região industrial no Nordeste dos Estados Unidos. E a partir de 1980, essa indústria começou a produzir menos. E surgiram novas áreas industriais que eu falei há pouco para vocês, que são essas áreas agora no sul e no oeste do território americano, que é chamada agora de Sun Belt. E essa indústria do Nordeste passou a ser chamada a partir de 1980 como o cinturão da ferrugem, Rust Belt. Então, cinturão da ferrugem porque começou a descentralizar a indústria, diminuir a produção e essa região ficou conhecida como Rust Belt, cinturão da ferrugem. Vamos lá. Uma nova dinâmica econômica se estabeleceu no território dos Estados Unidos com a canalização de grandes investimentos para regiões sul e oeste, que eu mostrei no mapa para vocês anterior, que é a nova região industrial denominada Sun Belt. E esses investimentos criaram novas áreas industriais, agora ligadas principalmente a setores de alta tecnologia. Já não mais característico da primeira e segunda revolução industrial. Essa nova área industrial, ela agora está vivenciando aí a chamada terceira revolução industrial, onde a terceira revolução industrial não produz mais aquele produto da indústria pesada, ela visa principalmente investimento em produtos de alta tecnologia, como a informática, microeletrônica, a robótica, biotecnologia e a indústria química. Por quê? Investir nessas produções é mais rentável. Pronto, temos aqui o mapa das indústrias atuais dentro do território americano. E, novamente, essa região, com essa legenda, são as regiões tradicionais, aqui no Nordeste. E a gente tem em vermelho aqui a nova região industrial Sun Belt, dentro do território americano. Dentro dessa região, olha só que interessante. O que é produzido principalmente? Se a gente observar, vai ser uma indústria mais moderna. Nem se compara àquela indústria tradicional lá do Nordeste. A gente vai observar nessa região que uma nova industrialização de tecnologia de ponta. Da informática, é dentro dessa região que a gente vai encontrar o principal polo tecnológico do mundo, que é o Vale do Silício, nessa região aqui do Sun Belt, no oeste dos Estados Unidos. Pronto. Sun Belt, que significa cinturão do sol, a gente encontra aí o Vale do Silício, que é o maior tecnopolo do mundo, que está lá na região de no Vale do Silício de São Francisco, na Califórnia. Olha, galera, como que é diferente, né? Agora a gente não tem aí quase empresa mineral, empresa automobilística, mas sim a gente consegue visualizar grandes marcas da tecnologia. Olha a Microsoft, a gente verifica a Intel, também iPhone, observamos aqui principalmente no oeste, empresas de computadores, como a IBM também. Então é uma indústria mais moderna agora no novo espaço industrial norte-americano, que é o Cinturão do Sol, conhecido aí como Sun Belt. Fechamos a parte da indústria norte-americana. Agora eu vou entrar numa outra vertente de estudo, que é a parte agrária do território americano. Beleza? Então fica de olho aí na tela que a gente traz informações agora sobre a questão agrária do espaço norte-americano. Os avanços científicos e tecnológicos também acabaram modificando a questão da produção do território dos Estados Unidos. Após a terceira revolução industrial. E essa modernidade chegou aonde? Ao campo, provocando aí grandes mudanças na forma de produção.
Porque se agora eu tenho máquinas modernas, certamente eu consigo produzir mais. Então vamos entender todo esse processo de evolução na produção. Então essa incorporação de novas tecnologias a partir do século XX. Ainda lá vamos colocar, no século XX, iniciou na metade do século XX e se estende até agora essas grandes transformações. O que essa modernização de tecnologias acabou provocando dentro do espaço agrário norte-americano? Essa modernização agrária, caracterizada agora pelo uso de máquinas na produção, insumos agrícolas, que esses insumos agrícolas são os tratores, as colheitadeiras, os arados mecânicos, os adubos, fertilizantes, vacinas e rações para o gado, no caso aqui da pecuária. E também grande modernidade na produção agrícola, a partir da irrigação, da biotecnologia, porque a partir do momento desse estudo da produção agrícola com a biotecnologia, dentro do território norte-americano, começaram a produzir com sementes selecionadas, que hoje são conhecidas aí como os transgênicos. E esses transgênicos são mais resistentes ao quê? Às pragas. E isso acabou aumentando a produtividade dentro do cenário agrário dos Estados Unidos. Então, os principais produtos da agropecuária norte-americana. A gente tem a soja na primeira posição. Nós temos aqui o milho, grande produção de milho. E esse milho tem grande importância dentro desse território, porque é a partir do milho que nós temos, vou até mudar de cor aqui, é a partir do milho que nós temos a produção do etanol norte-americano, diferente do Brasil, que no Brasil não é o do milho. No Brasil a gente vai observar o que, galera? O etanol a partir da cana-de-açúcar. Então, o etanol norte-americano a partir do milho. E por isso que aumentou muito a produção dentro dos Estados Unidos. Além do milho, temos a produção, e exportação de frutos secos. Temos também a pecuária e o algodão. Mas o carro-chefe de maior produção é a soja. Mais informações aí para vocês. Além da tecnificação, grande produção da pecuária também se deve ao elevado aproveitamento do espaço agrário. Isso aqui é bem interessante, ó. Então, nós temos as áreas destinadas à agricultura dentro do espaço norte-americano que foram estabelecidas, que ali começaram só a produzir determinados cultivos, e outras que são para a pecuária, bovina, caprina, a gente pode colocar ovelhas, enfim. Quase a metade do território dos Estados Unidos. Então, com o avanço da modernização agrária, ocorreu a substituição de boa parte da mão de obra dos Estados Unidos. Apenas 1,6% da população economicamente ativa encontra empregada em atividades agropecuárias. Estamos falando de modernidade. Se eu tenho máquinas, tratores, fazendo todo esse trabalho na pecuária, na agricultura, certamente ocorreu também, dentro desse espaço agrário, a substituição da população economicamente ativa, que agora já não é mais trabalhada a maior parte por homens, mas sim por maquinários. E aí a gente encontra o que, galera? Essa consequência da modernização do campo no território norte-americano também. A modernidade chegou, a mão de obra do homem foi substituída e a cada vez vem sendo substituída mais dentro do campo, gerando, muitas das vezes, desemprego. E esse desemprego é bem mais intenso nos países subdesenvolvidos. Então, quando há substituição do homem por máquinas, a gente sabe que gera um tipo de desemprego conhecido aí como desemprego estrutural.
Beleza? Vamos lá no quadro. Avançando aí, galera. Então, eu falei para vocês que essa modernização gerou consequências, como a concentração fundiária, ou seja, aquele pequeno produtor que não conseguiu se adaptar, que não conseguiu investir na sua terra, acabou vendendo a sua terra. E a terra acabou concentrando ainda mais na mão da minoria. A diminuição da população rural do país. Então, se eu tenho máquinas trabalhando, se eu tenho a concentração fundiária, gera-se o processo migratório. Então, a maior parte da população norte-americana é urbana, não vive mais na área rural. Formação dos belts, que são cinturões, área especializada de produção. Então, a partir dessa reformulação, dessa campanha agrícola dentro do território norte-americano, o território ele foi especializado, dividido para produzir determinado cultivo. E aqui nós temos aqui os famosos cinturões agrícolas dos Estados Unidos, que a gente consegue verificar que são distribuídos esses cinturões por faixas. Então, nós temos aqui a legenda, no rosa, nós temos pecuária de corte ou extensiva. Então, o que seria essa pecuária de corte ou extensiva? É o gado que é criado no pasto. Nós temos esse tipo de pecuária, que é chamada de extensiva, que não é confinamento. Nesse, vamos colocar, quase marrom, temos a área da policultura. No ocre, nós temos o cinturão do trigo. Na outra legenda, o cinturão do leite. No verde, o cinturão do milho, que é o corn belt. Aí no lilás, temos o cinturão do algodão, culturas tropicais, batata, temos soja, culturas irrigadas e fruticultura. Então, a gente observa essa separação de cultivos dentro do território do Sunbelt. Então, o Sunbelt, ele se estende da Flórida até a Califórnia. Pode verificar, ó. Da Flórida à Califórnia, a gente vai encontrar a região do Sunbelt, que vai ser o centro da produção agrícola norte-americana. Vamos lá, avançando. Agora a gente vai deixar de lado um pouco o território norte-americano e vamos avançar para o continente europeu. E dentro do continente europeu, eu quero falar para vocês agora sobre a Alemanha, que hoje é a grande potência econômica europeia. Essa mesma Alemanha, você tem que lembrar que no contexto da Guerra Fria, teve o seu território dividido em duas porções. E lá foi estabelecido o Muro de Berlim. Tivemos lá a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental no contexto da Guerra Fria. A Alemanha Ocidental, controlada lá pelos Estados Unidos, capitalista, e a Alemanha Oriental era a Alemanha controlada pela União Soviética. Certo? Então, nesse contexto, até 1991, esse espaço ficou dividido. E a partir de 1991, com o fim da Guerra Fria, ocorreu a reunificação da Alemanha. Só que hoje, de falar de processo industrial dentro da Alemanha, você tem que lembrar o seguinte, que até hoje a Alemanha Oriental ela é menos desenvolvida se comparada com a Alemanha Ocidental, que era capitalista. Porque durante a Guerra Fria, o governo oriental priorizou o quê? Armamentos, conflitos, e quase não investiu na indústria geral. Foi mais a indústria de armas, a indústria de base. Não investiu em outro tipo de indústria. Então, hoje a Alemanha é essa grande potência mundial, mas você tem que lembrar o seguinte, que maior parte do desenvolvimento da Alemanha está dentro da porção da Alemanha Ocidental. Vamos lá no quadro. Observação feita sobre essa questão histórica. Então, o início da industrialização dentro da Alemanha, a partir de 1870.
O processo aí, galera, de industrialização ocorreu depois do Reino Unido e da França. Então, a França iniciou seu processo de industrialização. A gente sabe que a primeira área industrial foi a Inglaterra, lá no século XVIII, onde se desenvolveu a primeira fase da Revolução Industrial. Aí depois tivemos o Reino Unido, França e depois o processo de desenvolvimento industrial da Alemanha. A Alemanha se destaca como a principal potência econômica da Europa. E quando a gente fala do mundo, é a quarta do mundo, superada pelos Estados Unidos, China e Japão. Então, ela tem grande importância aí no cenário internacional quando a gente fala das grandes potências a nível mundial. Avançando, mais informações aí sobre esse território. Fatores que contribuíram para a industrialização da Alemanha. Olha só, recursos minerais. Lá na primeira Revolução Industrial, que era tão importante, o carvão mineral, o ferro, matérias-primas e energia suficiente para garantir essa produção industrial durante a primeira Revolução. Essa região, principalmente do Vale do Ruhr, tinha toda essa disponibilidade de matérias-primas e energia. Outra situação também, tinha toda essa estrutura já de transporte fluvial nos vales do rio Reno e Ruhr, que certamente facilitou o escoamento da produção. Então, nessa região, a gente vai encontrar a concentração de capitais gerada com as importantes rotas do comércio. E aí estabelecida desde o final da Idade Média esse comércio, que acabou contribuindo também para a expansão do setor industrial. Ou seja, o comércio se estabeleceu nessa região. Então, esse capital acumulado do comércio foi um capital muito importante para o investimento no seu processo industrial. Temos um outro momento aí das guerras mundiais, que aconteceu o quê? O processo de destruição desse território e depois a reconstrução da Alemanha. O crescimento da atividade industrial foi drasticamente interrompida com as guerras mundiais, porque esse país teve participação direta nas duas grandes guerras. Então, boa parte aí do seu território acabou sendo devastado. Só para a gente entender que a Alemanha teve seus altos e baixos quando a gente fala nesse campo da geopolítica. Então, na Primeira Guerra Mundial, foi derrota. Resultou em graves consequências de ordem política e econômica e social dentro da Alemanha, porque as suas estruturas físicas foram comprometidas, gerou o quê? Empobrecimento, pagaram indenizações para os países vencedores, restrições militares e perda de território. Então, gerou consequências que acabou comprometendo o desenvolvimento econômico e industrial da Alemanha. Veio a Segunda Guerra. A Segunda Guerra também acabou contribuindo para gerar várias consequências dentro do território da Alemanha. Mortes, a destruição material, novas perdas de territórios, fragmentação política. E a gente agora fala já da Guerra Fria, onde a gente vai encontrar a divisão da Alemanha em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. A Guerra Fria, a Alemanha foi dividida, como eu falei lá no início da explicação, e a Alemanha Ocidental, capitalista, com uma economia de mercado, uma economia mais competitiva, e a Alemanha Ocidental, ela foi beneficiada pelo Plano Marshall, que conseguiu se reconstruir com rapidez no pós-guerra. Esse Plano Marshall teve o investimento do capital norte-americano. Isso aqui, galera, tudo já no contexto da Guerra Fria. E esse investimento do Plano Marshall não foi por acaso. Foi temendo a aproximação da Alemanha com o mundo socialista. A Alemanha Oriental, socialista, economia planificada, que o governo é o grande controlador da economia, consequentemente,
atraso industrial e tecnológico e baixo crescimento econômico. Temos aqui a divisão da Alemanha, de 1949, pós Segunda Guerra Mundial, até 1990, com o final ali da Guerra Fria. E em 1990 vai acontecer a unificação, a reunificação da Alemanha com o final da Guerra Fria. Olha só, a distribuição das 500 maiores empresas alemãs. Aquilo que eu falei há pouco, dentro da Alemanha Ocidental, a gente vai encontrar a maior parte das indústrias na atualidade. 464 empresas na Alemanha Ocidental, já na Alemanha Oriental, 36. Reflexo ainda da disputa entre o capitalismo e o socialismo que aconteceu nesse território. Então, as 10 maiores empresas alemãs são a Volkswagen, BMW, Lidl, Bosch, Continental. Então, são as maiores empresas aí dentro do território da Alemanha. E a maior parte dessas empresas, como você observa neste infográfico, dentro do território da Alemanha Ocidental. Mesmo com o final da Guerra Fria, a gente encontra essa diferença econômica e social entre as duas porções da Alemanha. E para finalizar, nós temos aqui as diferenças salariais na Alemanha em 2015. Então, o maior salário a gente vai encontrar dentro da Alemanha Ocidental e na Alemanha Oriental, menor salário. Isso representa 80% da renda média no oeste da Alemanha. Então, a porção da Alemanha Ocidental é bem mais desenvolvida. Beleza, galera? Fechamos aí essa viagem histórica do processo industrial dos Estados Unidos e da Alemanha. Daqui a pouquinho eu volto aí para fazer a nossa revisão. Valeu, tchau!